Oi pessoal, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui a graminha de uma base. Então, só vou mostrar pra vocês aqui esse comecinho é, de como que eu faço pra envolver a massa numa base de MDF, tá? Vocês vão precisar de uma base de MDF e massa incolor. Para fazer graminha, a melhor massa que vocês podem usar é uma massa incolor, que ela é bem mais maleável de usar, tá? Quando eu faço esse processo, eu sou a primeira, pego um pedaço de massa sem ser uma quantidade exata, vejo se cabe em cima da massa depois da base, depois de abrir essa massa, e eu passo água, eu não passo cola na base. Então, eu coloco ali e vou envolver essa massa na base, ok? Feito isso, ela vai ficar assim. E aí, eu vou precisar de quê? De 3 palitos de dente, assim, ó. 3 palitos comum, tá? Vou dar uma leve umedecida, mais leve mesmo, não precisa encharcar, tá? É bem pouquinho. Passei um pouquinho de água, passei um lencinho ali umedecido para umedecer por cima ali essa massa, né? Porque ela vai criando uma camada de secada ali, então eu vim com um pouquinho de água só para umedecer um pouquinho mesmo. E aí eu venho com os 3 palitos juntinhos, exatamente com as pontas na mesma posição, e vou fazer esse movimento de varrer. O importante para vocês fazerem uma grama bem legal nesse tipo de base, assim, para ficar bem legalzinho mesmo, é vocês fazendo esse movimento de varrer. Vocês vão pegar a pontinha do palito de leve, sem enfiar dentro da massa, e vai puxando levemente para cima e pro lado que você quer que essa grama fique. Sempre que sobrar excesso de massa no palito, você remove esse excesso de massa, porque ele vai atrapalhar o processo. Então, continuo fazendo o processo, vou puxando, ó, vocês vão vendo aí que eu tô puxando pra cima e vou puxando pra dar o formato, né, de graminha. E não é só de graminha, qualquer coisa que você quiser fazer, cabelinho curto, né, espetadinho, vocês podem fazer esse processo também. Tá vendo que eu vou tirando o excesso ali do palito, o excesso que sobra ali no palito, ó, porque ele atrapalha muito na hora que a gente tá fazendo. Depois de fazer toda a volta, né, ali dos cantos e dos lados, eu pego alguma coisa para pôr de apoio. Aqui eu peguei um potinho, coloquei embaixo da base e vou fazer toda a volta aqui dos lados dessa base. E vou puxando, sentindo para cima. Tá vendo ali, ó, que eu pego, vou varrendo e puxando essa massa para cima. É o movimento que você pega na massa ali para baixo e puxa para cima. E aí vai dando o efeito de ficar várias pontinhas para cima, tá? Ali também, gente, depois que vocês fazem isso, vocês vão ver aí que durante o vídeo eu volto nessas mesmas partes que eu já fiz e vou refazendo. Tipo, em algumas partes que eu não pegou, eu volto marcando novamente. Uso meu dedo de apoio ali no meio, tá? Pra minha mão não desmarcar o que eu já fiz. Ali eu peguei o cachorro que eu vou colocar, né, de apoio, e fiz a marcação ali onde vai as patas dele. Como colou ali, né, eu peguei o palito pra poder tirar. Tirei o cachorro de lá, vi aonde eu vou precisar, né, fazer essa grama. E aí eu vim só com um palito só. Depois de ter feito já tudo isso, eu vou vir só com um palito pra fazer alguns detalhes, algumas graminhas detalhes, que eu já fiz todas as gramas, então só vou remarcando alguns detalhes. E os outros 2 palitos eu tô usando ali no meio como apoio, pra mim não precisar pôr a mão nessa base, porque se eu pôr a mão ali, aí eu vou estragar todo o trabalho que eu já tinha feito. E aí, com o outro palito que tá aqui na minha mão, eu vou só ajeitando onde ainda precisa fazer alguma graminha, e não precisa dos 3 palitos, eu vou só com um só, puxando graminha por graminha. Então, é isso. É assim que eu faço. E aí, eu vou aproveitar aqui no vídeo para mostrar para vocês como que eu faço essa pintura. Depois de 24 horas que essa base já está seca, se possível até mais, tá? Ela não pode estar nem um pouquinho úmida, porque depois que você fizer a pintura, ela pode rachar essa pintura. Então, ela tem que estar 100% seca.
Então, eu vou fazer uma misturinha de verde aqui, porque eu não tenho um verde muito escuro. Eu até tenho um verde aqui, mas eu quis fazer essa misturinha, então eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu pego um pouquinho de azul e um pouquinho mais de amarelo e vou misturar. E aí vai ficar um verde meio abacate, tá? Só que um abacate mais escurinho. Então, eu venho também com um pouquinho de branco, um pouquinho mesmo de branco, tá? Só pra clarear um pouquinho esse verde. E vou misturar. Então, aí vocês vão ver que ficou um pouquinho mais claro. Só que aí o que acontece? Eu ainda quero esse verde escuro, mas não assim nesse tom de abacate. Eu quero esse verde escuro como se fosse uma grama mesmo, sabe? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel, e esse pincel, ele tá um pouquinho sujo com tinta preta. Então, eu vou pegar só um pouquinho ali dele, misturei, bem pouquinho, gente, bem pouquinho preta mesmo. Eu só melei o pincel na tinta preta. E aí, eu vou passando e batendo, não é passando, eu vou batendo esse pincel na base para entrar a tinta em todas as superfícies da grama que a gente fez, tá? E aí eu vou pegando ali, vou passando até preencher todo o branco da base. E aí vocês vão perceber que já vai dando um degradê. Eu não misturo o preto com a tinta, eu só vou misturando pouca coisa e vou batendo ali na base. Então, já vai fazendo aquele degradê de tintas mais claras, com cores mais fortes, né? O preto com o verde ali mais escuro e o mais claro, já vai misturando e fica um degradê bem legal, bem natural. Não precisa você passar várias camadas de tinta para fazer esse degradê. É só você saber malear as cores ali, sem misturar, fazer aquela mistura toda. Depois que eu passo toda essa camada da tinta, aí sim eu venho com um pouquinho do mais claro. Vocês podem esperar a base secar um pouquinho para fazer isso. E eu pego ali o verde mais claro e vou dando batidinhas por cima ali do que eu já pintei, né? Bem batidinhas mesmo, só para dar uma clareada em alguns pontos. Não passa ela na base toda, tá? Essa tinta mais clara você vai passar só dando batidinhas em alguns pontinhos mesmo, tá? Depois de fazer isso, eu vou esperar essa base secar também bem. Eu deixo ela secar aí umas 2 ou 3 horas, tá? Porque a tinta, ela seca até rápido, mas como tem água, aí a massa tá úmida, então vai demorar um pouquinho mais pra secar. Então, deixa ela secar bem. Ou também você pode pegar um secador e jogar o secador em cima e vai secar mais rápido. E aí, eu vou vir com esse verde, que é um verde bandeira, mais ou menos, e vou só pincelar também um pouquinho mais por cima. Pincelada mesmo, assim, bem de leve. Passo bem pouquinho tinta no pincel e vou pincelando assim por cima, tá vendo? Bem nas pontinhas das gramas. E aí, eu vou dando, ó, tá vendo como vai ficando bem legal, bem bonito. Isso, gente, aí a gente terminou aí a base, né? Se quiser também, vocês podem vir com um pouquinho de branco para dar uma iluminada também. Mas também fazer assim, bem pouquinho branco mesmo, tá? Aí pode ver que eu passei ali dos lados também, que eu fiz a grama subindo pra cima, né? Vocês viram aí. E aí, o que eu fiz aqui, eu peguei um pouquinho só de branco no pincel e dei também a mesma coisa que eu fiz no verde, eu só fui passando por cima em alguns pontinhos o branco com o pincel bem leve, pra não pintar essa matinha aqui, né? Deixar ela branca. Em algumas partes eu passei um pouquinho mais de branco, mas depois eu fui consertando. E aí ficou assim, ó. Foi assim que ficou a nossa base. Espero que tenha ajudado aí quem tem dificuldade de fazer graminha nas bases. Ali onde o cachorro vai ficar, vocês podem ver que eu também pintei, né? Eu não fiz todo o capricho, mas eu pintei também pra não aparecer o branco depois que eu colocar o cachorro em cima. Que aí, ó, eu venho com o cachorro em cima e vai ficar assim. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, comenta aí, fala o que mais vocês gostariam de aprender aqui no canal, que eu trago mais vídeos assim pra vocês.